Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos hoje no livro do profeta Isaías, capítulo 65, o versículo de número 24. Está escrito assim: E será que, antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Aqui nós temos uma promessa que Deus fez ao povo de Israel de ouvir a oração e conceder a eles as bênçãos de que eles tivessem necessidade. Mas nós encontramos dentro desse texto e de outros que vamos fazer um paralelo, que este mesmo povo, chamado o povo de Deus, eles tiveram 4 níveis de relacionamentos com Deus. E é o que nós vamos observar. Nós sabemos o valor da oração na vida do fiel, é um valor incalculável. Através da oração, o Senhor inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor, as nossas necessidades. A oração é o melhor acesso que nós temos à presença de Deus. E isso foi nos aberto através do Senhor Jesus Cristo, quando ele derrubou aquela parede da separação e abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos nos apresentar diretamente diante do Senhor nosso Deus. E a maneira de nós nos relacionarmos com o Senhor é através da oração. Temos a palavra, lemos a palavra, nos inteiramos do plano, do propósito de Deus, as promessas de Deus, e quando vamos à oração, fazemos menção destes pontos da Escritura e a nossa condição de vida diante do Senhor. É o momento que nós precisamos nos desligar de tudo, nos separar de todos, para ter um momento a sós com Deus. Jesus ensinou que, quando fosse orar, que entrasse no quarto, que fechasse a porta e que falasse somente com o Pai. Estes são os melhores momentos na vida do cristão, na vida do fiel, quando ele pode separar alguns momentos para ter comunhão com Deus através da oração. A porta se abre, os céus se abrem, os ouvidos de Deus estão atentos e o braço do Senhor está livre para movimentar-se em favor daquele servo que está curvado diante dele, clamando e suplicando. Então, a oração, ela é de um valor incalculável. É uma pena que a maioria das pessoas desprezam a oração. Acham que ela é um enfado, ela causa canseira, no momento de oração a pessoa tem sono, a pessoa não consegue ficar tempo ajoelhados, enfim, tudo concorre para que a pessoa não valorize o momento de oração. Mas se bem soubesse que é ali o único meio que nós temos de nos fortalecer em Deus, firmar o nosso relacionamento com Ele e o dele conosco, e através da oração, ela vai promovendo crescimento e mudança de níveis na nossa vida. E nós, então, vamos passando de um nível a outro, adquirindo crescimento, experiência e maturidade. Isto somente se dá no momento que estamos em plena comunhão com o Senhor. Então, a oração, ela vai promover, sim, tanto o crescimento quanto a comunhão com Deus. Oração é a mesma coisa que a respiração, eu sempre tenho dito. Sem respiração a pessoa não vive, ele morre. O crente, o cristão, o fiel, sem oração, ele é um defunto ambulante. Ele está morto diante de Deus. Então nós precisamos avaliar esses níveis de oração para que possamos entender, visto que é uma reflexão, e saber em qual nível nós estamos e o que precisamos fazer para passar de um nível para outro.
Então, nós já temos dito aqui que o mais importante é nós sabermos qual é o grande valor da oração, porque ela nos coloca em contato com o soberano de toda a terra, o Senhor nosso Deus, e ele inclina-se para ouvir. O texto que li, o Senhor prometeu que antes que clamem, ele já responderia. Então, nós precisamos entender porque algumas situações a resposta vem antes, em outras situações a resposta vem na oração, e em outras situações a resposta vem depois da oração. Então são os níveis que nós precisamos compreender, e às vezes nós estamos num nível, outras vezes estamos num outro nível, e parece que é um vai e vem. Então nós precisamos aprender, à luz do que diz a palavra de Deus, a chegar a um determinado nível e nos manter ali. Agora, o que fazer para nós nos mantermos naquele nível de comunhão com o Senhor? Todas as pessoas, profissionalmente, eles querem chegar no topo. E quando eles chegam no topo, há muitos obstáculos e pessoas querendo derrubá-lo de lá para assumir aquele lugar. E ele, para se manter no topo, ele precisa ser prudente, vigilante e procurar viver de tal maneira que não dê margem para acusações com razões sobre a sua vida, senão ele perde o seu posicionamento. O fiel, o cristão também é assim. Quando ele atinge um determinado nível de comunhão com Deus, tudo concorre para destroná-lo, derrubá-lo, tirá-lo daquela comunhão com Deus. Isso nós entendemos e sabemos que no campo espiritual, isto são artimanhas de Satanás para não permitir que nós desfrutemos uma comunhão limpa, sincera e plena diante de Deus. Então ele faz tudo para nos tirar daquela situação, daquele momento tão sublime, tão solene, de celebração na presença de Deus. Então há necessidade de que possamos aprender como chegar a estes níveis e o que fazer diante destas situações. Então aqui, no texto que depois nós vamos observar, este versículo 24, dentre os 4 níveis, eu coloquei ele como o 4º nível, e nós vamos observar quais são os níveis antecedentes. Então já falamos que a oração é indispensável. Pode existir um cristão que não ora? Pode. E nos nossos dias existem muitos com esta característica. Mas não é uma característica do cristão. É alguém que leva um nome, uma capa, uma aparência de cristão, mas que na verdade ele não tem prazer na oração e, portanto, ele não tem acesso à presença de Deus. Se ele não tem acesso à presença de Deus, que é devido à oração, ele então não tem crescimento, não tem comunhão, não tem fortalecimento, não tem maturidade. É alguém que está vivendo, como que diz, deixa a vida me levar. Ele não tem nenhum comprometimento com o Senhor, não tem nenhum comprometimento consigo mesmo para viver uma vida de tal maneira que seja agradável e aceitável diante de Deus, e isto é possível mediante a oração. Então, oração é tudo na nossa vida. É onde nós falamos de todas as nossas necessidades, os problemas, as situações, os desafios que se apresentam, é onde nós nos achegamos diante do Senhor e por meio da oração nós falamos com Ele. Mas eu disse que existe 4 níveis de pessoas no seu comportamento, na sua atitude com relação à oração, o relacionamento com Deus através da oração. Então, estes níveis, o primeiro nível é aquele mais raso que existe. Este primeiro nível estão aquelas pessoas, aqueles que se dizem cristãos, fiéis, leais a Deus, mas que na verdade eles não oram,
eles não tomam tempo para orar. Prefere encontrar soluções em outros meios, mas não se apercebe que, através da oração, ele pode ouvir uma resposta de Deus e a solução está ali. No entanto, eles não têm este hábito, não têm este prazer, não têm essa disponibilidade. E isso se reflete numa atitude de negligência. Negligência. Porque se a palavra de Deus traz exemplos de tantos servos de Deus do passado que viveram em oração e venceram por meio da oração, que Jesus viveu em constante oração, que os apóstolos não abriram mão da oração, que os nossos antepassados viveram em oração. Como é que agora nós podemos nos dar ao luxo de viver sem oração? Então, este primeiro nível são aqueles que não oram. Portanto, eles não têm relacionamento, não têm comunhão, não têm intimidade com Deus, não têm amadurecimento. São pessoas que estão, como que diz, vegetando. Não está usufruindo de nada que lhe é colocado à disposição. Então, nesse primeiro nível, tem aqueles que não oram por nada. Mas eles são hábeis em pedir aos outros que orem. Ora por mim lá, ora por mim, ora por mim. Mas ele mesmo não ora. Ele quer que os outros orem por ele. Mas ele não tem prazer, não tem este hábito, não tem essa disciplina, não tem este cuidado de nutrir este acesso, este caminho aberto com Deus por meio da oração. Então, este é o primeiro nível, aqueles que não oram. E eles estão identificados com aqueles que são negligentes. Eles sabem o que precisam fazer, mas não o fazem. Então, eles são negligentes. O segundo nível é daqueles que o próprio Deus disse que não adiantava orar por eles. E mesmo se eles orassem, o Senhor disse, eu não ouvirei. Eu não ouvirei. Mas como pode? Se numa passagem diz para orar, na outra passagem o Senhor diz que não adianta orar. Mas por quê? Por causa da conduta das pessoas. As pessoas. Nós vimos o primeiro nível, são aqueles, como que diz, neutro. Oração para ele não tem valor nenhum. Portanto, ele não faz uso dela. É um negligente. Não sabe o tesouro que ele está perdendo. Um tesouro diante de Deus. A oração é um tesouro incalculável. Nos coloca face a face com a presença de Deus. Mas o segundo nível é aqueles que eu disse aqui. O Senhor disse, não adianta eles clamarem e não adianta alguém orar por eles. Nós encontramos aqui em Jeremias, no capítulo 11 e o versículo 14, por várias vezes o Senhor disse a Jeremias, não ore por eles, porque eu não vou ouvir. A oração de Jeremias era aceitável diante de Deus? Sim, Jeremias, um profeta poderoso nas mãos do Senhor. Mas Deus disse que com relação ao povo de Israel, não adiantava nem a oração de Jeremias, porque Deus estava decidido a não ouvi-los. Jeremias 11 e 14, está escrito assim, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por eles clamor, nem oração, porque não os ouvirei. No tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Então, nós encontramos aqui o Senhor dizendo por que é que não houve a oração deste segundo nível. Porque eles vivem na prática do mal. Eles não se deixam conduzir pelo Senhor, eles não se arrependem do mal que eles estão fazendo, e no momento da dificuldade, eles querem orar e que Deus responda. Mas Deus foi direto, disse, não adianta eles orar, e não adianta Jeremias também orar por eles, porque eu não vou ouvir. Então, Jeremias, para você não perder o seu tempo,
não ores por este povo, porque eu não vou ouvir. Jeremias 7:16 está escrito assim: Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque não te ouvirei. A oração, que é algo do deleite do coração de Deus, neste caso passa a ser uma importunação. Então Deus disse a Jeremias: não me importune, não toque nesse assunto, não ore por este povo. Era isso que o Senhor estava dizendo. E Jeremias 14:11 também vai na mesma linha, no mesmo teor, diz assim: Disse mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Eles chegaram a um nível que eles atravessaram os limites estabelecidos, que até a oração deles se tornou abominável. Salomão, ele deixou escrito no capítulo 28 de Provérbios, no versículo 9, diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Olha, quando é que uma oração se torna abominável? Mas aqui está dito: quando ele fecha os ouvidos para não ouvir a palavra do Senhor. Quantas palavras Deus deu a Jeremias para transmitir àquele povo, mas eles fecharam os ouvidos e continuaram no seu caminho de maldade. Então Deus disse, portanto, não adianta eles orar e não adianta Jeremias orar por eles, porque eu não vou ouvi-los. Então este é o segundo nível que nós encontramos de pessoas com relação à oração diante de Deus. O primeiro nível são aqueles que não oram, estão comparados àqueles que são negligentes. Este segundo nível são aqueles a quem o Senhor não ouve a oração. Pode orar, pode falar palavras bonitas, pode fazer declamações, nada disso comoverá o Senhor para se voltar para eles e atender. Estes estão na condição de desobedientes e rebeldes, porque a primeira coisa que eles fazem é fechar os ouvidos e não dar atenção à palavra do Senhor. Mas no momento do aperto e da dificuldade, eles querem orar. Então o Senhor disse: eu não vou ouvi-los. Então já vimos dois níveis aqui. O primeiro dos que não oram, o segundo daqueles que Deus disse que não adianta orar, porque ele não vai ouvir. O terceiro nível são aqueles que o Senhor manda clamar, o Senhor manda orar. Está em Jeremias, no capítulo 33 e o versículo 3, onde está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui o Senhor está convocando este povo, dizendo: clama a mim, faça oração a mim, eu vou responder a vocês e vou mostrar a vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Deus vai revelar coisas que as pessoas não sabem. Esse terceiro nível é o Senhor convocando o povo de Israel, convocando as pessoas para irem a Ele com oração, com clamor, com sinceridade. E o Senhor disse: clame, porque eu vou ouvi-los. E ao ouvir, eu vou responder. E a minha resposta vai ser anunciar para vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então, este terceiro nível de relacionamento com Deus em relação à oração são aqueles a quem o Senhor manda orar. Porque ele disse: orem, porque eu vou ouvir. Eles estão na condição do nível da comunhão. Aqueles que adquiriram uma comunhão com Deus. Uma comunhão sincera, verdadeira, profunda, através da oração. Então já vimos aqui 3 níveis de relacionamento com Deus em relação à oração.
E o quarto nível é o versículo que li inicialmente para a reflexão, onde Isaías, usado pelo Espírito de Deus, deixou registrado assim: e será que, antes que clamem, eu responderei? Antes que vocês orem, eu já estou enviando a resposta. E estando vocês ainda falando, eu ouvirei. Eu ouvirei. Veja a mudança de níveis. Este quarto nível aqui, nós só podemos entender o nível da intimidade, do aprofundamento espiritual com Deus, que antes mesmo de clamarmos, o Senhor responde. O salmista disse: antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor tudo sabe. Ele conhece tudo. Então, dentro desta reflexão, enfatizar 4 níveis de relacionamento com Deus com relação à oração. E vamos agora avaliar em que nível desse nós estamos. Se nós estamos no nível 1, no nível 2, no nível 3 ou no nível 4. Qual é o nosso nível de relacionamento com Deus através ou em relação à oração, a uma vida de oração? Lembrando que o primeiro nível são daqueles que não oram, e eles estão colocados como negligentes. Será que eu tenho orado? Será que você tem orado? Será que nós temos orado? Ou nós já não fazemos mais oração? Já não avaliamos o valor profundo da oração e não tomamos tempo para orar, para falar com Deus. Se nós estivermos neste nível, nós estamos sendo colocados como negligentes. Sabemos o que Deus colocou para o nosso bem e não estamos fazendo uso. Somos negligentes. O segundo nível são aqueles que eles têm uma capa de que estão servindo a Deus, mas o mal está estabelecido dentro do coração deles. Eles não dão ouvidos à palavra de Deus, vivem à sua maneira e, portanto, na hora do perigo, eles querem clamar a Deus. Mas o Senhor disse a este segundo nível, daqueles que o Senhor disse que não adianta orar, porque o Senhor não vai ouvir, são os desobedientes, aqueles que se rebelam contra Deus, aqueles que não dão ouvidos à palavra do Senhor. Então, uma vez que eles não dão ouvido à palavra do Senhor, o Senhor disse também: eu não os ouvirei. Eles só serão ouvidos a partir do momento em que se conscientizarem da condição em que estão, se arrependerem e se consertarem diante do Senhor. Então, este segundo nível são daqueles que o Senhor disse: não adianta orar por eles, eu não vou responder. O terceiro nível são aqueles que o Senhor manda orar, o Senhor determina, o Senhor pede para que eles clamem, para que eles orem, e o Senhor prometeu: clama a mim, orem, e eu vou responder. E na resposta eu vou mostrar a vocês coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Este é o terceiro nível. Quem está no terceiro nível está no nível da comunhão com Deus. Este já adquiriu a comunhão com Deus. Ele já sabe o valor, ele sabe o prazer da oração. A oração que funciona, a oração que tem resposta de Deus. E o quarto nível são aqueles que, antes que eles clamem, o Senhor já responde. Esses estão no nível da intimidade com Deus por uma vida de oração. Então, antes de clamarem, o Senhor diz aqui: antes que clamem, eu responderei. Estando eles falando, eles ainda falando, eu os ouvirei. Em qual desses níveis nós estamos? No nível 1, aqueles que não oram e são negligentes. No nível 2, aqueles que o Senhor proibiu a oração, porque eles são desobedientes e rebelados. O nível 3, aqueles que o Senhor manda orar e eles vão à oração, é os que estão no nível da comunhão. E o nível 4, aqueles que antes que eles orem, o Senhor já envia a resposta.
Estes estão no nível da intimidade com Deus. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus por meio da oração? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Os que não oram, os que Deus não ouve a oração, os que Deus manda orar e responde, e os que antes de orar, Deus envia a resposta. Em qual desse nível você está? E como você pode melhorar de um nível para o outro e aprofundando-se na comunhão com Deus, na obediência, na sinceridade, no temor e na pureza. Quando entrar por este caminho de experiências com Deus, você vai atravessando níveis após níveis e chega a este quarto nível, que é o nível da intimidade com Deus. Antes de clamar, o Senhor já está enviando a resposta. Medite nesta reflexão, avalie qual é o seu nível e procure alcançar o maior nível, que é o nível da intimidade com Deus. Mesmo antes de clamar, a resposta de Deus vem ao nosso encontro. Pensa sobre isto, decida-te hoje. Não tenha uma vida negligente, nem uma vida marcada pela desobediência, mas procure chegar a uma vida de comunhão com Deus e, após este nível, aprofundar-se na comunhão e alcançar o nível da intimidade com Deus por meio da oração. Ele está disponível e acessível a